Olá, meus queridos alunos do terceiro ano pré-vestibular, tudo bem? Hoje a gente vai dar nosso estudo, né? Na aula passada nós vimos a parte de geometria de posição, foi implementado muitos outros tópicos nessa aula, né? Eu aproveitei uma aula também que foi dada ao primeiro ano e tinha mais alguns tópicos em relação ao conteúdo de vocês. Mas hoje a gente vai fazer o praticando. Antes do praticando, a gente vai dar só uma pinceladazinha nesse tópicozinho de geometria de posição nesse material de vocês. É bem simples, viu? É mais coisa teórica. Então, pegando esse material de vocês, vamos dar uma olhada aqui para a gente entrar no praticando. Nós temos aqui os postulados, são axiomas, né? São umas teses criadas sobre essa geometria de posição. Então, a primeira diz o seguinte, ó, por dois pontos distintos passa uma única reta, nós temos aqui ó, dois pontos diferentes, passa uma única reta. Para nós criarmos um plano, né, nós temos que ter três pontos distintos e não colineares. Muito importante essa palavra aqui, ó, não colineares, ou seja, não são alinhados. Então, para me ter uma reta, né, definida tendo no mínimo dois pontos. E para mim ter um plano, no mínimo três pontos não alinhados, não são não colineares, viu? E a definição que tem, por um ponto passa infinitas retas e uma reta tem infinitos pontos, né? Esse outro axioma aqui, ó, se uma reta tem dois pontos distintos, tem um plano, né? Então todos os pontos dessa reta pertencem a esse plano. Veja bem, ó, se eu tiver, vamos supor, ó, se tiver o ponto P e o ponto C e pertence a um plano, todos os pontos dessa reta vão pertencer a esse plano também. Estão contidos no plano, beleza? Um ponto de uma reta divide-o em duas semirretas. Então, um ponto só, ponto P tem a semirreta P para a direita, PS, e tem a semirreta P para a esquerda aqui, ó. Duas semirretas. Aí tem aquelas outras aqui, ó, uma reta de um plano divide-o em dois semiplanos. Então, tá aqui, ó, o plano alfa para a esquerda, o plano beta para a direita, e no meio nós temos uma semirreta. Um plano divide o espaço em dois semi-espaços, né? Esse plano, você pode botar um plano, divide o espaço de cima e o espaço de baixo, em dois semi-espaços. Duas retas RS são ditas paralelas quando forem coplanares, estiver no mesmo plano, e a interseção for vazia, ou seja, não se cruzam. Ou quando forem coincidentes, ou seja, nós temos dois tipos de retas paralelas. As paralelas não coincidentes, é o caso dessa reta R e reta S, não tem nenhum ponto em comum. Temos a reta coincidente, como se eu tivesse, ó, eu tivesse essa reta S em cima da reta R, uma em cima da outra, e dá para ver apenas uma, tem todos os pontos comuns, beleza? Então, a reta paralela coincidente tem todos os pontos em comum, e a reta paralela não coincidente não tem nenhum ponto em comum. Aqui, ó, exemplo, três retas paralelas não coincidentes, beleza? Posição relativa, nós temos aqui, ó, nós temos a reta concorrente, que tem um ponto em comum, nós temos as retas reversas. Veja bem essa reta reversa aqui, gente, ó. Quando a interseção é vazia, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, certo? Não são coplanares, não estão no mesmo plano e nem paralelas. Mas tem uma dica muito importante aqui, ó. Dado duas retas reversas, RS a um ponto P exterior a R e S. O ângulo entre R e S é dado pelo ângulo entre as concorrentes R1 e S1, que são, respectivamente, as paralelas de R e S passando por P. Então, a reta reversa em relação a uma, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter como se eu tivesse aqui, ó, duas retas não coincidentes, não tem nenhum ponto comum, e tiver uma terceira reta que for perpendicular a uma delas, entendeu? Então, elas vão ser retas reversas, não tem nenhum ponto em comum e não são paralelas entre si. Beleza, então a reta reversa. Não tem nenhum ponto em comum e não são paralelas entre si, mas passam pelo plano. Ó. Uma pertence ao plano e outra passa pelo plano. A retas perpendiculares com fórmula 90 graus, a reta secante quando toca em um ponto do plano, não é isso? É uma reta corta um plano. Nós temos aí, em relação aos planos, temos planos paralelos, é um sobre o outro, e ó, esse plano alfa paralelo ao plano beta, e os planos paralelos coincidentes, quando um está em cima do outro, como se fossem duas folhas de papel. Temos os planos secantes, quando um plano corta o outro, ou seja, os planos secantes vão ter uma reta em comum, beleza? As retas concorrentes, elas vão ter um ponto em comum. Os planos secantes, eles vão ter uma reta em comum, beleza? E uma reta paralela a um plano, uma reta R é paralela a um plano alfa, se ela pertence ao plano ou se há uma reta S nesse plano, tal R e S são paralelos. E na verdade, gente, um plano ele é feito por infinitas retas. E por uma reta passa infinitos planos. Tipo ponto, ó. Por um ponto passa infinitas retas e uma reta é formada por infinitos pontos.
No plano, um plano é formado por infinitas retas e por uma reta passa infinitos planos. Essa reta R passou o plano alfa, passou o plano beta, mas podia passar vários outros planos, ó. Então, bem, e nessa parte de cima aqui, ó, nesse plano alfa, eu tenho uma reta e, ó, várias infinitas retas. Então, uma delas é paralela de cima a R, ó. Por isso que a reta R é paralela a esse plano. Aí temos esses teoremas, vocês podem dar uma olhada aí, ó. Projeção ortogonal, né? Quando você tem um ponto, tem um vértice, tem um lado, você pode projetar sobre o plano. Ó, a gente vai ver algumas questões do Enem e tem lá nas atividades. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o A, essa reta AB. Então, a projeção ortogonal nela sobre o plano, tá aqui, ó. AB, ó. Mesmo segmento de reta. Certo? Você pode projetar essa reta, esse ponto no plano. Bora fazer aqui o praticando. Nós temos algumas questões aqui do praticando. Interessante, viu? Já na página 215. Então, só questões teóricas também, gente. Então, vamos lá, ó. Considere as seguintes afirmações. Se dois planos alfa e beta são paralelos distintos, paralelos, né? E não tem nenhuma reta em comum, então as retas R1 e pertence a alfa e R2 pertence a beta são sempre paralelas? Nem sempre. Beleza? Ó? Então, aqui você vai ter o caso aí, ó. Você vai ter dois planos paralelos entre si. Afirmação 1, né? Ó. Dois planos paralelos entre si, botar um plano paralelo aqui, outro plano paralelo aqui, ó. Então, se eu tiver uma reta, por exemplo, nesse plano aqui, ó, chamar o plano beta e plano alfa, uma reta que pertence a esse plano e outra reta que pertence a esse plano alfa, se os planos são paralelos entre si, isso quer dizer que as retas também são paralelas entre si? Nem sempre. Então, a afirmação 1 ela já é falsa, beleza? Vamos para a afirmação 2. Se alfa e beta são planos não paralelos distintos, ou não são paralelos, certo? Ó, não paralelos distintos, existem as retas R1 que pertence a alfa e R2 que pertence a beta. Tal, e R1 e R2 são paralelos, aí pode acontecer caso. Você botar dois planos não são paralelos entre si, e de uma forma você vai ter uma reta no plano e a reta no outro, elas podem ficar paralelas entre si. Pode acontecer isso. Então, é verdadeira, viu? Ó. 3. Se uma reta R é perpendicular a um plano alfa no ponto P, então qualquer reta de alfa e passar por P é perpendicular a R? Com certeza. Então, se a reta R é perpendicular ao plano alfa, qualquer reta que passa por esse plano alfa vai ser perpendicular à reta R. Verdadeira. Então, apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, vai ser a letra D. Beleza? A segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó. Analise essas afirmações aqui relativas à geometria espacial e V para as verdadeiras e F para as falsas. Se uma reta está contida em um plano, então toda reta perpendicular a ela será perpendicular a esse plano? Nem sempre, gente. Ó, você vai ter um plano aí, isso é muito relativo, viu? Ó, você vai ter um plano, por exemplo, tem um plano aqui. Um momento. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um plano, né? Se eu tiver uma reta perpendicular a esse plano, a afirmação está dizendo, né? O seguinte aqui, ó. Se uma reta está contida em um plano, uma reta contida nesse plano aqui, ó. Reta R, por exemplo. Está contida em um plano. Então, toda reta perpendicular a ela será perpendicular a esse plano. Eu posso ter muito bem uma reta aqui, ó. Que vai ser perpendicular a ela. E ela vai passar aqui, ó. Mas não vai ser perpendicular ao plano. Então, nem sempre toda reta perpendicular à reta R vai ser perpendicular ao plano. Então, a primeira afirmação é falsa. A outra, se dois planos distintos são paralelos, tipo esse daqui, ó, dois planos distintos são paralelos, então toda reta perpendicular a um deles é paralela ao outro? Não, papai, ó, se eu botar uma reta perpendicular a um deles, vou botar aqui, ó, deixa eu botar aqui uma reta, vem, topa aqui, né? Sai, e ela vai ser perpendicular a esse. Se eu fizer a projeção, ela não vai ser paralela ao outro. Ela vai ser perpendicular ao outro também. Então, também é falsa. Letra primeiro e segundo falso, não é isso? Vamos para a terceira afirmação. Se dois planos distintos são paralelos a uma reta fora deles, então eles são paralelos entre si? Não. Ó, eu vou botar uma reta aqui, ó. Reta R, certo? Ó, eu vou botar esse plano aí paralelo a essa reta R, tá paralelo.
Eu posso colocar agora o outro plano bem em cima dessa reta, ó. Beleza? Ó? E nós temos aí o espaço, né? O espaço todinho ao redor dessa reta R. Então, se eu botar essa reta paralela, eu boto, eu boto o caderno aqui, ó, tá paralela a ela, beleza? O outro eu já boto ele bem aqui, ó. Então, os dois planos vão estar paralelos à reta R, mas não estão paralelos entre si. Então, não necessariamente vão estar paralelos entre si. Então, a afirmação também é falsa. A última. Se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro, também na mesma situação, eu disse, e ó, se tiver dois planos paralelos, nesse, e ó, eu boto esse plano paralelo aí, ó, plano alfa, e boto o plano beta paralelos entre si, distintos. Então, eu boto uma reta nesse plano e outra reta nesse plano aqui, ó. Elas são paralelas entre si? Não, essa reta aqui não é paralela naquela. Então, se dois planos são paralelos, quer dizer que as retas também vão ser todas paralelas entre si. Vai ter retas paralelas entre si, mas não todas. Beleza? Então, todas são falsas, gente. Então, a alternativa correta vai ser letra C de casa. Beleza? Vamos para a terceira questão. Olha essa terceira aí, gente. Ó. E na terceira questão ele diz o seguinte, ó. Sejam R uma reta, beta 1 e beta 2, dois planos no espaço, considerando as seguintes afirmações. Então, a gente vai ter dois planos, beta 1, beta 2 e a reta R. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Se a reta R interseção ao plano 1, né, ao beta 1, é igual ao ponto 1, e a reta R interseção ao plano 2, tá, ao ponto 2, com P1 e P2 pontos distintos, então beta 1 é paralela a beta 2? Não, ó, você pode ter muito bem uma situação de afirmação 1. Você vai ter uma situação nessa, e por exemplo, aqui, ó, coloca aqui, fazer melhor. Vou botar um exemplo e não vai dar essa afirmação, ó. Você coloca um plano. Então, bota aqui o beta 1 e vai ser o beta 2. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, corta o plano aqui, corta o plano lá, beleza? Ó. Então, pronto. E a reta R, ó. Então, P1 e vai dar em P2. O que ele diz aí, ó? Se a reta R interseção ao plano 1, certo? Ó, é igual ao ponto 1. Interseção, então só vai dar um ponto em comum. Quando pegar todos os pontos da reta, com todos os pontos do plano beta 1, só vai dar um ponto em comum. E a reta interseção ao plano 2 vai dar o ponto 2, tá aí, ó. Pontos distintos, então beta 1 é paralelo a beta 2, não, você pode ver que esse plano não é paralelo a esse, ó. Então essa afirmação ela não é verdadeira, ela pode ser falsa. A 2, se a reta R interseção ao plano 1 está vazio, e a reta R interseção ao plano 2 também está vazio, então beta 1 é paralelo a beta 2, ou beta 1 é coincidente de beta 2, você vai ter a mesma situação, ó. Você pode colocar a situação aqui, ó, de um plano beta 1, e você pode colocar a situação do plano beta 2. Eu posso botar uma reta bem aqui, ó, a reta R, ó. Então, se você pegar a interseção da reta com o plano 1 dá vazio, a reta com o plano 2 também vai dar vazio. Quer dizer, eles são paralelos ou eles são coincidentes? Também não. Também é falsa. E por último, nós temos aí a situação, ó. Se existe dois pontos distintos em R, interseção a beta 1, então R interseção a beta 1 é igual a R, ó, você vai ter dois pontos distintos da reta R, e interseção ao plano 1 vai dar a própria reta. Então, é dizer que a reta interseção ao plano 1 é a reta R mesmo. Ó. Então, a 3 é verdadeira, beleza? Então, a única verdadeira aí vai ser a afirmação 3, que vai dar letra C. E vamos fazer a última, quarta questão. Olha essa quarta questão, gente, vamos de projeção ortogonal. Nós temos aqui, ó, um quadrado ABCD de lado 4 centímetros tem os vértices no plano alfa. Então, esse quadrado vai estar num plano alfa. Pelos vértices A e C, são traçados dois segmentos AP e CE, perpendicular ao plano alfa, medindo, respectivamente, 3 centímetros e 7 centímetros. A distância de P até E tem medida em centímetros igual a... Bora fazer uma analogia aí, ó. Nós temos, por início aí, nós temos um plano alfa.
certo? Ó, plano alfa, beleza. Nesse plano alfa aí, ó, um quadrado ABCD, a gente vai ter um quadradozinho. Até botar aqui mais planozinho, botar mais visível, ó, botar um plano alfa. Aqui, ó, plano alfa, beleza? Nesse plano alfa aí, a gente vai ter um quadrado ABCD. Então, bota aqui um quadrado. Botar bem esse quadradozinho. Botar A, B, C, D. Tá aí o quadrado ABCD. No plano alfa, beleza? Esse quadrado está no plano alfa. Depois disso, ó, o quadrado de lado 4 centímetros. Então, nós temos o lado aí, medindo quanto? 4. Depois disso aqui, ó, pelos vértices A e C são traçados dois segmentos. Pelos vértices A e o vértice C são traçados dois segmentos. Um de 3 e o outro de 7. O AP, ó, o AP de 3 e o CE de 7 vai ser maior, né? Ó, então, isso vai dar 7 e vai dar quanto? 3. O AP de 3 e o CE de 7. E ele pede qual é a medida do segmento PE. Essa medida que ele quer saber, ó. Vou chamar de Chas. Beleza? Ó? Aí você vai ver o seguinte, ó. Essa medida bem I do quadrado, gente, é a diagonal. E você vai lembrar, e quando eu tiver, aí, ó, 4, 4, 4, 4. Eu tiver a diagonal de um quadrado, a diagonal é o L raiz de 2. No caso, L em 4 raiz de 2. Vai ser o lado raiz de 2. Então, se eu pegar, traçar essa medida aqui, ó, vai ser a mesma projeção de em da diagonal do quadrado, que vai dar 4 raiz de 2. Porque é 4, 4, todos os lados é 4, então vai ser 4 raiz de 2. Se esse segmento aqui é 3, também vai ser 3. Para 7, falta quanto? Falta 4. Então, eu vou ter um triângulo retângulo. Dá para usar o quê? Nesse triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Não é isso? Ó? Então, se você pegar o triângulo ali, ó, você vai ter e x, ele quer saber, vai ser a medida de P até E. Você vai ter 4 e vai ter 4 raiz de 2. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado vai dar 16, mais 16 vezes 2. X ao quadrado vai dar 32, 32. Mais 16 vai dar 48. X vai dar raiz quadrada de 48. X vai dar raiz de 48, é 16 vezes 3. Então, vai dar 4 raiz de 3, não é isso? Faltando 48, ó. 48 por 2 dá 24. Por 2 vai dar 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Pega de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3. Bota no quarto dos quadrados, fica 4 raiz de 3. E vai dar a letra E. Alternativa correta. Beleza? Então tá aí, ó. Então essa primeira parte aí, do praticando, é mais questões teóricas, viu, gente? Vamos tentar fazer, uns minutinhos, algumas questões aí, desenvolvendo. Você pode observar que você tem várias questões aí do Enem, não é isso? Ó? Então, a primeira questão nem tanto, mas a segunda questão, terceira, quarta questão, quinta, todas são questões do Enem. Vamos ver aqui essa primeira questão. Agora é uma situação, gente, que vocês vão ter que saber como visualizar as figuras. Então, tem que ter na sua mente uma capacidade de visualizar a figura para poder responder essas questões. Nós temos aqui, ó, a figura aqui representa uma cadeira onde o assento é um paralelograma, né, perpendicular ao encosto. Então, o assento aqui forma 90 graus, o encosto aqui, ó. A partir dos pontos dados, eu vou afirmar e os segmentos de reta. Então, vamos ver aqui, ó, os segmentos de reta, ó. Os segmentos CD e EF são paralelos, é só você identificar, ó, o segmento CD e o segmento EF são paralelos, estão no mesmo plano, ó, do assento, então são paralelos entre si. Então, a letra A já está correta. Olha a letra B, é errado, ó. BD e EF são concorrentes? BD, vamos ver aqui, ó, BD e outro é FJ. F e J são concorrentes? Não, ele não tem nenhum ponto em comum. O AC e CD são coincidentes? O AC, ó, o AC e o outro vai ser em CD e CD são coincidentes? Não são coincidentes. O coincidente tem todos os pontos em comum, eles são concorrentes. O AB, tá aqui, ó, o AB e o EL são perpendiculares? E o EL são perpendiculares? Eles nem se cruzam. Para ser perpendicular, tem que se cruzar em um ponto, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa aí já está errada. Vamos para a letra, aliás, para a segunda questão.
A segunda questão diz o seguinte, ó. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Cone circular reto. Aí você lembra a planificação de um cone, certo? O sinalizador precisa ser revestido externamente com um adesivo fluorescente desde sua base do cone até a metade da sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer um corte do material de maneira que a forma do adesivo correspondente exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Então, você vai pegar uma planificação de um cone, gente, ó. Então, como eu poderia fazer mais ou menos essa situação aqui, ó? Então, se você pegar um cone, você vai adesivar apenas a metade da sua altura. Ó, você tem mais ou menos um exemplo de um cone. Então, lembrando aqui de um cone, essa é a segunda questão, né? Você vai ter um cone aqui, ó. Beleza? Ó. Então, esse é o cone, a planificação. Quando eu vou planificar esse cone, você vai ter esse aqui, ó. Você vai, como fosse abrir esse cone, ó. Você corta ele aqui e abre o chapéuzinho, por exemplo, uma casca de chapéuzinho de palhaço, uma casca de sorvete. Mas como ele vai pegar somente a metade, ó, dele, ele vai seccionar ele aqui, ó. Ele vai tirar essa parte aqui, ó. Ele só vai confeccionar esse aqui, ó. Então, se ele vai confeccionar isso, quando você abrir, como se eu tivesse aqui, ó, tirasse esse bico também, ó. Mas só e não é reto. Você vê que faz um círculo, ó. Vai ser uma parte circular, ó. Então, essa vai ser a planificação da metade da altura desse cone. Beleza? Então, qual seria a figura que mais se aproxima dessa situação aí? Vamos ver aqui. Então, vai ser a letra E. Terceira questão, outra questão também de visualização, de como melhor a gente visualiza essa figura. Nós temos aqui, ó, os alunos de uma escola utilizam cadeiras iguais à da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem a cadeira para guardá-las. Depois de guardá-la, os alunos fizeram o esboço da vista lateral da cadeira fechada. Então, gente, é como se você tivesse ido para a lateral dessa cadeira para visualizar. Então, vamos imaginar que você esteja aqui, ó, ou do lado esquerdo aqui, ou do lado direito, ó. Você bota o seu olhozinho aqui e você vai ver essa cadeira na forma fechada. Você vai fechar essa cadeira e vai imaginar ela fechada, olhando desse lado ou desse lado, na lateral. Não foi de frente nem de costa. Beleza? Então, vamos lá, ele diz aqui. Continuação, deixa eu passar bem aqui. Um pouco lenta a internet, só um momento, deixa eu ver se passo para a próxima página. Certo, na próxima página ele diz o seguinte, ó. Vocês acompanham aí, ó. Qual é o esboço obtido pelos alunos? Deixa eu ver se dá para aparecer as duas páginas aí. Fazer o esboço. Só dar um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. Então, qual é o esboço obtido pelos alunos? Vocês podem só olhar essas três alternativas aqui, ó. A, e C e E. Temos a B. Todas elas, A, B, C, D e E, são todas iguais essa parte de cima, ó. Essa parte de cima aqui está escura. Realmente, quando você fecha e olha na lateral, essa parte aqui é fechada, ó. Beleza? Depois, essa parte é fechada, a gente vai ver uma parte aberta que vai ser em uns entrebraços aqui, ó. Beleza? Depois, esse braço, esse outro aqui, ó. Quando ele estiver fechado, ó. Você fechou, você vai ter essa parte de cima, o antebraço, uma parte aberta, depois essa parte do assento, ó. Quando você fecha, ele vai formar um retângulo também fechado, ó. Beleza? Então, tem a parte escura, uma parte aberta, a outra parte escura que vai ser o assento. Depois da parte escura, muito cuidado com esse cruzamento aqui, ó. Muita gente poderia marcar a letra E, a letra D ou até a letra B, ó. Estaria errado. Porque quando você fecha, veja bem, quando você fecha, e ó, essa parte onde essas duas pernas e se cruzam, elas vão ficar uma sobre a outra. Então você vai ter esse espaço de cima livre, certo? Ó, espaço de cima livre
E na verdade, vai ser todo livre. Esse passo de cima e de baixo vai ser livre. Vai ser um só, um retângulo. E esses dois bracinhos aqui, ó, as duas pernas, ó. Então, já não poderia ser letra E, letra D, nem letra B, ó. Se letra A ou letra C. Mas como eu tenho essa parte que liga um braço no outro e ó, uma perna na outra, então a mais correta seria igual a letra C. Beleza? Então, a letra C é a correta. Vamos para a quarta questão, uma questão de projeção ortogonal. Vou ver se ele desce bem aqui. Vocês vão lendo bem essa quarta questão, gente. A gente poder fazer. E quarta questão. Desceu demais. Rapaz, mas hoje tá, hein? Tá aqui, ó. A figura representa o globo terrestre e nele estão marcados os pontos A, B e C. Identifique logo ó, o ponto A e o ponto B e o ponto C lá em cima, no globo terrestre. Ó. Beleza? Os pontos A e B estão colocados sobre o mesmo paralelo. E o ponto B e C sobre a mesma meridiana. Então, ó, o AB está no mesmo paralelo, né? E o BC no mesmo meridiano. É traçado um caminho de A até C, pela superfície do globo. Veja bem, pela superfície do globo. Se você estivesse andando sobre o globo, ó, passando pelo ponto B, de forma que o trecho A até B se dê sobre o paralelo e passa por A e B. E o trecho BC se dê sobre o meridiano e passa por B e C. Então, você vai andar de A até B, passando pelo globo, de B até C também, e ó, sobre a superfície dele. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador da figura. A linha do equador tem o plano alfa aqui, ó. Então, a projeção ortogonal do plano alfa no caminho traçado pelo globo pode ser representado. Então, veja aqui essa situação, gente. Ó, a gente vai desenhar o caminho percorrido sobre o plano alfa. Tem que ficar sobre o plano alfa. Então, aqui, ó, nós temos como se fosse aqui o globo, não é isso? Ó? Aqui nós temos o ponto A, vai até o ponto B, e do ponto B vai até o ponto C. Não é isso? Ó? O plano alfa está mais ou menos desenhado aqui, ó. Certo? Ó, tá aqui o plano alfa. Pronto. Então vamos ver, ó. De A até B, quando ele for andar de A até B, como se estivesse fazendo uma alongação, ó. Então ele vai estar no A e vai até o ponto E, até o ponto B, ó. Beleza? Ó. Do ponto B, ele vai para o ponto C, mas para me desenhar, ele não vai subir aqui, porque ele tem que desenhar sobre o plano. Então, se ele vai até C, ele vai até, assim, até o plano C, ó. Certo? Até o plano C. Então, a projeção ortogonal desse percurso feito aqui no plano seria o que mais se aproxima desse aí, ó. De A até B e de B até C. O que mais se aproxima dele seria qual? Seria a letra A, letra B e letra C. Só que a letra B, ele está subindo. Não, ele tem que desenhar ó, sobre o plano. Então, para desenhar sobre o plano, ó, ele tem que estar no mesmo plano, ó, na folha. Seria a letra E. E a letra A, ele anda no plano até o B, do B ele sobe. Então, ele não tem como sair do plano. Ele tem que desenhar sobre o plano, ele tem que estar desenhando no planozinho aqui, ó. Então, a mais coerente aí seria qual? A letra C. Beleza? E fazendo aqui mais uma última, nós encerrarmos, nós temos essa aqui, de caminho percorrido. Vamos ver se ela começa aqui embaixo. Ó, a figura aqui ilustra um salão de clube onde estão destacados os pontos A e B. Já vou mostrar a figura. Então, nesse salão, os pontos que chegam ao sinal da TV, a cabo, fica situado em A. A fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B por meio de um cabeamento que seguirá na parte interna da parede do teto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Então, gente, o que nós podemos ver aqui é o seguinte, ó, na figura, nós temos aqui a figura, ó, ele vai ligar um cabo de A até B, pela parte interna.
Então, lembrando, o menor caminho percorrido tem que ser em linha reta. A melhor distância percorrida, melhor deslocamento, o menor caminho percorrido tem que ser em linha reta. Então, você vai traçar um ponto de A até B. Ó. Então, trace uma reta de A até B e vê qual alternativa representa uma reta de A até B. E ó, aí ele fez essa concavidade e fez esse desvio. Então, a alternativa que tem uma reta de A até B vai ser a letra E. Então, a alternativa correta seria a letra E. Beleza? Quero que vocês tentem fazer as outras questões, gente. Vocês têm até o gabarito, todas as questões aí são teóricas, muitas questões do Enem, questão de visualização. Tente responder essas questões aí, tá beleza? Na próxima aula nós continuaremos nossas atividades de conteúdo sobre geometria, beleza? Um abraço a todos vocês, um beijo e até a próxima, gente. Tchau.